Olá, estamos aqui no nosso primeiro podcast, o Time for Cash. É o podcast da Time for Doc. Nós somos uma consultoria para clínicas médicas, onde a gente faz a gestão comercial de clínicas, principalmente voltadas para a área da estética. Hoje nós vamos falar sobre como revolucionar a experiência do paciente e como ter pacientes que retornam e te indicam constantemente. Eu estou aqui hoje com uma convidada para dar início ao nosso podcast, essa abertura que é tão especial, um projeto que está sendo feito com tanto carinho e dedicação. E eu estou aqui com a Lara, da Up Inovação, que é uma parceira e que também faz parte de toda essa produção que está acontecendo hoje. Eles são os responsáveis, então eu fiz questão de estar com ela aqui com a gente hoje, nesse dia especial. E aí, Lara, pode se apresentar, contar um pouco quem é você, o que você faz e como que você faz para ajudar aí os médicos e os profissionais da área da saúde com o seu trabalho. Então, primeiro eu queria agradecer a Amanda pelo convite. Está sendo um prazer fazer parte, desse momento do Time for Doc. Então, estou muito feliz de estar aqui. E para me apresentar um pouquinho, então eu sou a Lara, sou sócia da Up Inovação. Somos uma agência focada na área da saúde. Então, estamos atendendo clínicas, fazemos também trabalhos para consultórios. Então, o nosso objetivo é ajudar profissionais da saúde a alcançarem a sua autoridade nas redes sociais, a se tornarem referência, e terem uma marca de sucesso, serem sempre lembrados. Com certeza. Muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço muitíssimo e você foi escolhida a dedo para a gente começar aí a trazer conteúdo de qualidade, principalmente informação relevante para os médicos saberem tocar os seus negócios. Porque, Lara, você deve passar pela mesma coisa que eu, né? Quando eu vou a uma clínica, me deparo com um médico, a maioria deles não estudou, não sabe sobre negócio, porque na faculdade de medicina não aprendeu isso, né? Como eu também não sei de medicina, eu não sei, não sou especialista nisso. Então, eu venho estudando há quase 20 anos negócios, né? Com a minha formação e tudo mais, minha experiência. Então, quando eu entro, o que a gente faz? Primeira coisa, eu queria saber se vocês também fazem isso. A gente faz um diagnóstico, né? Os médicos sabem melhor do que nós, né, que um diagnóstico bem feito, ele é muito importante. Então, eu, como consultora de negócios, o que eu trouxe para esse mercado, e até que eu sentia falta, assim, não via tanto as empresas entregarem isso, é fazer um diagnóstico estratégico muito bem feito, sabe? Entender quais são os pontos de melhoria que precisam melhorar e aperfeiçoar e aprimorar dentro daquela clínica, porque a clínica tem uma visão muito técnica, muito do médico, né? Que está lá, desde atendendo seus pacientes, mas também fazendo a gestão, lidando com a equipe e tudo mais. Então, assim, a gente conseguir trazer a clínica sair de uma empreendedora, de uma médica técnica, para uma empresária, para um negócio realmente estruturado, com uma visão holística, né, integrada de todas as áreas, entender que a gente precisa ter um financeiro, um comercial, precisa ter o atendimento aos pacientes, tudo mais, ter a jornada, ter a parte técnica, mas também transformar isso em áreas dentro da empresa e ter essa gestão, como eu estava falando, né? Comercial, financeira, de pessoas, então, e de marketing, né? Que é o teu lado. Então, me conta um pouco mais se vocês também fazem esse trabalho de diagnóstico, que eu vejo que está sendo um grande diferencial na nossa entrega, porque a gente realmente faz um trabalho totalmente individualizado, porque a gente entende o que aquela clínica está precisando para se desenvolver e, principalmente, faturar muito mais, né? Com certeza. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu percebi uma falta ali dos profissionais da saúde. Realmente, a gente tem muitas empresas, agências que fazem mais do mesmo. E a gente sabe que hoje em dia isso não funciona mais. Sim. A gente precisa de algo personalizado, principalmente quando se trata de profissionais da saúde. Então, são pessoas que precisam de um cuidado, precisam de atenção, né? São marcas que precisam ter uma atenção própria para elas. Então, quando eu comecei, eu trabalhava nessa área e via muitos profissionais me procurando. Comecei a ver que realmente eles buscavam por algo personalizado. Então, a gente entende hoje que, além, claro, de ter que seguir códigos de ética, tudo precisa de um diagnóstico. Então, é o que eu falo, quando às vezes um cliente vem procurar, vem perguntar sobre o marketing, às vezes eles até falam, mas fulano falou que eu deveria fazer isso. Eu falo, gente, não, vamos estudar isso aqui, vamos olhar onde vocês querem chegar, quais são os objetivos, metas, onde vocês querem estar no mercado, como estão seus concorrentes. E quando a gente fala de concorrentes,
Não é muito de olhar o que eles estão fazendo pra gente copiar. É a gente estudar o que eles estão trazendo também de novo, que pode ser algo que pode inspirar aquele profissional também. Exatamente. Eu acho que é uma visão estratégica bem diferente, né? Tem aquela visão do médico olhar outro médico, colega, né? Que eu vejo muito mais como colega de mercado, e falar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tô ficando para trás, o que ele tá fazendo acho que tá funcionando, às vezes não sabe realmente se aquilo tá funcionando. Então, na verdade, não ficar no achômetro e olhar aquilo e falar, tem que fazer igual, é pegar um especialista, contratar um especialista que seja em marketing ou em negócios, enfim, mas em marketing para divulgação, eu digo para essa publicidade que você olha muito no Instagram, né, que o outro está fazendo, e você diagnosticar e mostrar para ele, olha, é por aqui que você deveria ir, você está indo para esse outro caminho. Então, para você, de forma personalizada, até para você não ficar igual o colega, né, se diferenciar, ter essa visão e esse plano de ação estratégico de uma agência realmente especializada na área da saúde. E eu vejo assim que a Time for Doc, por que Time for Doc, né? A gente veio para dar tempo para o médico. Então eu falo que enquanto ele cuida dos pacientes, nós cuidamos do negócio dele. Porque a gente percebeu que ele não tinha esse tempo para fazer o lado estratégico, para tomar as melhores decisões, para lidar com a equipe, por isso a gente faz gestão comercial, né? Para olhar para a jornada do paciente. Então, uma das coisas que, quando eu fui procurar alguém, até para gravar aqui e fazer parceria, no sentido, não é parceria entrar junto, eu digo no sentido da gente mudar o mercado médico juntas, melhorar, aprimorar o mercado médico juntas, é trazer essa visão de negócios estratégica para o mercado, tanto quanto eu tenho, quanto você tem, né? Então, a gente olhar para isso, para trazer esse tempo para a médica conseguir cuidar dos pacientes dela, que é o que ela estudou para fazer, né? Então, é isso que eu senti falta quando entrei nesse mercado e é esse tipo de parceiro que eu queria. Eu não queria uma agência de posts, eu queria parceiro, digo, na hora de indicar, de poder recomendar alguém que agregue ao meu trabalho, porque eu faço gestão comercial. Então, eu arrumo a casa, deixo a casa toda arrumadinha e a gente vai chamar as visitas, digamos assim, que são os pacientes. E para chamar, quem que vai me ajudar a chamar? Quem que vai me ajudar a captar esses pacientes? Eu preciso de uma agência. Então, não adianta deixar a casa linda, né, toda organizada, aquela jornada do paciente maravilhosa, e eu não trazer, que a gente chama de pacientes de leads qualificados para realmente fazer essa conversão. O que são os leads qualificados? E aí, você pode falar junto comigo, mas ainda melhor que eu, que você é a agência. Mas eu entendendo como parte interna, como a gestão da clínica, o que eu quero, para quem eu quero vender, porque eu faço comercial, né, é aquele paciente que dá valor para toda aquela modificação que a gente faz, que percebe esse valor. Então, quando eu estruturo uma jornada do paciente, tem um público certo que busca por essa experiência específica, né, Lara? Então, eu quero trazer leads, captar pacientes que realmente se importam com isso. São esse perfil que se importa com tudo aquilo que eu estruturei, aquela equipe maravilhosa que está atendendo super bem, está oferecendo uma experiência incrível, que faz um fechamento de muita qualidade, e que é aquela venda que não parece que está vendendo, sabe? Tudo isso a gente faz. Então, me fala assim, o que você vê hoje como diferencial de vocês para trazer leads qualificados? Porque eu, para quem não sabe, eu encontrei você por uma cliente minha, né, que está recebendo leads qualificados através do tráfego e de toda a estratégia e assessoria que vocês estão dando para ela. Sim. E por isso eu fui atrás de vocês. Então, isso eu não tinha encontrado no mercado. Entendeu? E aí eu queria achar alguém e achei vocês. Então eu quero saber como que vocês fazem esse trabalho, sabe? Como vocês trazem esse diferencial que a gente não está encontrando no mercado e vocês estão conseguindo trazer. Amanda, quando a gente fala assim da área da saúde, é uma área muito delicada, né? A gente não consegue, por exemplo, o trabalho de tráfego, tudo isso requer uma estratégia por trás. Então, é um estudo do mercado, a gente fazer ali a persona, né? Que eu até falo, a gente precisa desenhar quem é aquele cliente ideal. Personificar, né? Personificar, exatamente. Então, é como se a gente criasse um personagem mesmo, o cabelo, como que é, quais são as atividades do dia a dia que essa pessoa faz. Então, a gente começa por aí, né? No algo bem simples mesmo, no básico, para a partir disso a gente ir traçando estratégias de conteúdo. Perfeito. Para as redes sociais, que é o fundamental hoje em dia, a gente sabe. Estratégia para o tráfego baseado nesses conteúdos. Então, ter toda uma linha mesmo editorial para a gente poder trazer leads qualificados. Porque a gente sabe, assim, né, que a gente precisa aquecer o público. A gente não pode trazer uma pessoa fria, né? Sim, a gente tem que trazer e aquecendo. É uma construção, né? É uma construção. Eu vejo que redes sociais hoje, principalmente o Instagram, que é muito utilizado para encontrar profissionais, eu
me corrija se eu estiver errada, mas o que eu percebo olhando de fora e eu trago até essa visão para os meus clientes e falo, você precisa de alguém que faça dessa forma, dentro do meu conhecimento, porque eu sou marqueteira, sou administradora e marqueteira de formação. Então, quando eu vejo assim, o Instagram é uma construção, ele ajuda muito no posicionamento de marca e construção, né, de branding e tudo mais. Que mensagem você quer passar? O que você sabe de forma técnica sobre o seu conteúdo, sobre o seu negócio, sobre a sua área, sua especialidade. Mas o que traz realmente retorno, hoje em dia, é o Google, né? Sim. Então, ali é uma construção. A pessoa não pode ir no Google e você não está no Instagram, e não pode ir no Instagram e você não está no Google. Então, eu vejo assim, que vocês estão trabalhando bastante, que eu vi nessa cliente, a parte de tráfego no Google também. E tem dado resultado? O que você tem visto, assim? Hoje, o Google, ele é a porta de entrada, né, que eu falo. Então, ele é fundamental. É isso que você falou, a gente precisa trabalhar as redes sociais alinhadas ali com o Google. Então, Instagram, Facebook e Google. É sucesso. Então, claro, com uma estratégia por trás, né? Porque eu vejo muitos profissionais frustrados que não conseguem alcançar esses resultados, mas quando a gente vai ver, é isso, né, Amanda? Eu acho que é algo que a gente consegue oferecer que é um diferencial, que é uma equipe integrada. Que a gente sabe, às vezes o profissional fala, não tá dando certo. A gente vê, às vezes, é um problema ali no comercial, às vezes é um problema, às vezes até no próprio planejamento, às vezes na jornada do paciente. É isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre o que é a jornada do paciente, né? Porque muito se fala sobre jornada, experiência do paciente, mas pouco se fala do que é exatamente isso. Porque você precisa entender o que ela é, para depois você tratar, que nem doença, né? Primeiro você entende o que ela é, depois você trata isso, né? O que está acontecendo ali na tua jornada, o que é essa jornada? Então, eu gosto de explicar para os meus clientes dentro da consultoria, porque ela é muito importante para a parte comercial, para eu conseguir, porque o objetivo de uma empresa, olhando como uma empresa, é fechar mais negócios, é faturar mais. Ninguém está ali de brincadeira, uma empresa tem que dar lucro, né? Enfim, então isso a gente traz muito na Time for Doc. E a experiência a gente tem que entender que essa jornada do paciente é cada passo que ele dá. É como se fosse uma escada. Cada degrau faz parte da jornada. Se algum degrau tá sujo, tá quebrado, ele vai fazendo que a pessoa demore mais para chegar lá no topo, que é onde é o fechamento da venda, digamos assim. É o fechamento de um tratamento, de um procedimento. Então, se essa escada, se ele tem que pular de 2 em 2, porque às vezes tem umas quebradas no meio do caminho, provavelmente isso vai dificultar, né? Quase certeza absoluta que isso vai dificultar ele chegar no topo, e se chegar, vai chegar com muitos ruídos, com muito cansaço, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A sua jornada do paciente começa desde, vamos colocar um exemplo, um passo a passo. Eu te indico uma dermatologista, tá? A maneira que eu falo sobre ela, você já entrou na jornada. É a primeira vez que você teve o contato com a marca, é a etapa 1 da sua jornada. Então, a maneira com que esse paciente vende. Depois, esse paciente falou para ele, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no Instagram. E aí, a necessidade da agência de marketing, né? Depois de passar para o Instagram, você vai namorar essa pessoa ali e tudo mais, a pessoa vai procurar, tá, como que eu entro em contato? Ou ela vai ali no link, ou às vezes ela vai até no Google, saber um pouco mais sobre você, qual que é o teu currículo, se tem alguém que reclama de você, do seu trabalho, né? Porque são procedimentos com valores mais altos de investimento e que mudam o rosto de uma pessoa, que muda o corpo de uma pessoa, seja ela uma dermatologista, cirurgia plástica, angiologista, né? Tudo mexe com a estética, que hoje é o nosso foco dentro da Time for Doc, atender a jornada dessas clínicas, né? Então, a pessoa vai procurar no Google. Então, não adianta você estar no Instagram e não estar no Google. Aí, depois vai entrar em contato pelo WhatsApp, né? Eu quero, até depois você me conte mais sobre os WhatsApps, o que você tem encontrado. E tem que entrar em contato com o WhatsApp, depois vai para a clínica, daí passa pelo atendimento, médica, pós-venda ali, né? Ou venda, depois o pós-venda. Está sendo feito follow-up, que a gente não encontra o follow-up. Então, vamos falar um pouquinho dessas etapas. Eu dei uma resumida aqui da jornada básica que 90% dos pacientes passam, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Quando a gente fala da primeira, que é a indicação, né? Eu falo que você tem que produzir conteúdo para a pessoa ter bagagem, ter o que falar, ter informação sobre você para conseguir te vender, porque ali começa já a sua venda. Sim. Cada etapa da jornada está te ajudando ou não a vender. E aí você é responsável por deixar isso mais estruturado possível para te ajudar no momento da conversão final da venda. E é isso que a gente pensar. Então, uma coisa que eu gosto que você traz, que a gente conversa nas nossas conversas, é que a jornada começa já fora da clínica.
Assim, nessa área da saúde é muito comum boca a boca, né? A gente vê muito isso. Então, é exatamente como a gente já conversou várias vezes, começa fora da clínica. Então, você precisa estar bem posicionada fora dali. Não adianta você ter só um espaço lindo, maravilhoso, se você não está sendo bem posicionada nas redes sociais, ou que nem você falou, né? Não tem uma visibilidade das pessoas olharem e verem o diferencial em você. Então, essa jornada começa ali no boca a boca, né? Que é importante. Então, por isso que é a importância do brand, né? Que o boca a boca é o branding, né? A pessoa enxerga aquela marca em você e te indica para alguém. Então, começa ali. E aí vai depois, o que eu vejo muito, pesquisa nas redes sociais para ver aquele profissional. Então, se você não tem um Instagram estratégico, já quebra ele no meio. Exatamente. Então é o que eu falo, né? A escada. No segundo degrau já tá quebrada. A pessoa já tem que dar um passo mais para chegar no terceiro degrau. E aquilo ali pode ser que morra ali, né? Pode ser que dali ele não passe. Então, é o que eu falo, assim, eu chego nas clínicas, primeira coisa que eu faço na nossa reunião estratégica, qualquer projeto nosso começa com uma reunião estratégica, para entender por que a médica resolveu fazer medicina, quem é ela, quem é a família dela. E uma das minhas perguntas é, qual é o seu diferencial? E sempre, Lara, vem o atendimento, por que a gente tem um atendimento diferenciado, por que eu uso os melhores produtos, porque... E eu falo que isso não é diferencial, isso é o mínimo. Sim. E no Instagram acontece a mesma coisa. Então, eu vejo isso internamente no que eu trabalho, mas no Instagram eu também reparo isso, que as pessoas, tá todo mundo ficando igual. Não tem o diferencial. Você usou muito a palavra que eu gosto, estratégica. Então, assim, você precisa ter uma estratégia individualizada, própria para você, né? Essa minha cliente que indicou você, eu acho muito legal, porque a gente fez esse trabalho, né? Uhum. A gente treinou, nós da Time for Doc, né? Eu mesma dou esse treinamento, faço questão. Eu treinei a equipe interna, principalmente a secretária, o script de WhatsApp, a maneira de encantar, a maneira de converter, porque ali no caso dela, quem converte também é a secretária, né? Não tem uma consultora comercial. E realmente ela alavancou o negócio dela. Ontem mesmo eu estava falando com ela, ela falou em Expandir, sim. né? E o que foi? Exatamente o que eu dei o exemplo lá no início. Nós arrumamos a casa, né? O espaço, e você veio trazendo leads, captando leads que realmente se importam e pagam por isso, né? Usar valor é dizer que esse cliente, ele paga por essa experiência diferenciada, por esse atendimento. Então, eu vejo assim que a gente falou da indicação, então a pessoa ter bagagem, né? Ter informação para vender aquele profissional. E principalmente saber qual que é o diferencial desse profissional, então você tem que martelar muito isso nas redes sociais. Aí a gente chega no atendimento do WhatsApp, que é isso que eu estava falando, a gente treinou essa secretária, e aí o que você tem encontrado nos atendimentos aí nas clínicas? Me fala, eu já fiz cliente oculto, eu sei bastante, mas eu quero saber de você, como agência, quando você chega lá, tá tudo lindo, maravilhoso? Não, Amanda, é muito difícil, assim. Quando o cliente chega até mim, eu já até pergunto, assim, eu falo, quais são suas expectativas com o marketing? Perfeito. Se ele vem com aquilo na cabeça de que o marketing é a salvação da clínica dele, do consultório, eu já falo, não é por aqui que você vai começar. Porque com certeza tem um gargalo no comercial, ou no atendimento, ou às vezes na gestão interna mesmo ali das equipes. Então, assim, e um deles, principalmente, é o atendimento. Né? Então, a gente vê muito, assim, profissional que já gastou horrores, às vezes, com outras agências, em tráfego, e nunca entendi o porquê. E aí, a primeira coisa, antes de começar com tráfego, eu sempre exijo o treinamento da equipe, né? Então, esse é o nosso diferencial que a gente Foi aí que a gente se encontrou, né? Exatamente. Eu achei isso muito legal, assim, porque é muita gente indicando tráfego, mas não faz o que a gente falou do diagnóstico, né? Entender se o atendimento, eu vou trazer essa casa, esse espaço, essa clínica, ela tá arrumada? Entendam que, assim, eu falo, né, que os médicos têm que entender que toda vez que o paciente, ele resolve ir até a sua clínica, ele criou uma expectativa. E essa expectativa, ela pode ser superada ou quebrada. Então, quando esse paciente chega na sua clínica, o objetivo sempre é superar. E a gente cria expectativa, né? Exatamente. Eu te indico uma médica. Você vai entrar no WhatsApp, o atendimento for ruim, a tua expectativa que eu deixei lá no alto, ela já cai. Ali você já vai estar pensando se sim ou não. Você está falando um sim ou não para aquela clínica. Se você não gostar do atendimento, acabou a indicação. Todo relacionamento, toda experiência que eu tive boa, que a clínica construiu comigo, eu usei para indicar, mas na indicação morreu.
Até falando um pouco sobre o Instagram também, é isso que a gente tenta transmitir no Instagram. Não é o que eu vejo muito, como você falou, tá tudo igual, né? As pessoas postam os mesmos estilos de vídeo, são as mesmas falas, o mesmo jeito de aparecer. Então, o que a gente busca transmitir é o que aquele profissional é, porque esse é o diferencial dele. Então, é isso aí. Então, colocando na prática para os médicos, na prática, assim, o primeiro ponto é qual é o seu diferencial, mas diferencial real. Por que você faz o que você faz, né? Quando eu vim das multinacionais que eu trabalhei e tudo mais, a gente trabalhou com branding, a gente se espelhava muito no branding da Apple, né? Steve Jobs, o antigo dono da Apple, já falecido, né? Ele falava assim que o diferencial deles, se você não sabe por que você está fazendo aquilo e como você como você se diferencia dos seus concorrentes, o seu cliente, ele vai tirar por conta essa informação. Então, porque ele vai te comparar. Então, transmita isso na sua mensagem que você tem para o seu cliente, o seu diferencial. E aí vai para o marketing, vai para o atendimento, vai para o que é a sua... Desde o que a consultora de bem-estar, a consultora comercial, a sua atendente, a sua secretária fala, tem que trazer esse diferencial. Tá, Amanda, mas como eu defino esse diferencial? Diferencial é o quê? Se eu for numa feira, eu olhar 2 laranjas, as laranjas estiverem iguais, eu vou comprar mais barata. Quando o teu paciente tá falando muito de preço, é porque laranja por laranja eu compro mais barata. Botox por botox eu pago mais barato. Então, qual é o seu diferencial? E não é envolvendo a parte técnica ou a tecnologia que você tem. A tecnologia, o colega pode comprar também. O melhor material ele pode ter. Uma secretária bem treinada, ele pode ter. O diferencial é uma mensagem, aquela que você vai passar, o porquê você faz o que você faz, a sua essência, quem é você, quais são as suas paixões, quais são os seus valores inegociáveis. Isso só você tem. Então, você trazer esse storytelling, trazer essa mensagem mais sobre a sua essência, o porquê você faz o que você faz, que o Steve Jobs da Apple falava muito sobre isso, é que vai começar a trazer um diferencial à pessoa, porque a pessoa escolhe a médica. A pessoa não escolhe o Botox. Ela não vai escolher a médica quando? Quando ela vê que é Botox por Botox. Ela não sabe quem a médica é. Entende? Então, quando ela passar a entender, ela cria uma conexão, que ela cria uma confiança, que começa a gerar um relacionamento, e esse relacionamento faz com que a pessoa feche procedimentos, feche, enfim, tratamentos com a médica. Então, eu sempre gosto de falar que é esse passo a passo, sabe? Sim. Enfim, então, dentro desse diferencial, é legal que no branding, a gente, né, a Time for Doc, para quem não sabe, também faz o trabalho de branding, a gente faz trabalho de branding totalmente estratégico e também a gestão comercial. O branding estratégico é isso, eu trago para a agência, né, e falo, é esse público, esse mercado, tá o cliente oculto aqui, essas são minhas oportunidades dentro do meu mercado, eu tô com esse diferencial, eu entendi, conforme a essência e a individualidade dessa médica, ela tem esse diferencial, eu quero comunicar isso. Lara, comunica isso pra gente atingir esse público. E eu vejo que isso vocês fazem muito bem feito, né? Sim, é exatamente isso, assim, tem que ter um estudo por trás, Sim. né? Eu acho que até falando sobre jornada, Amanda, que, como você falou, né, o cliente ideal, a gente precisa ter isso bem definido. Porque, por exemplo, uma clínica de estética, se a gente quer mostrar esse diferencial, então a gente precisa ir atrás desses pacientes que entendem que não é um botox qualquer. Sim. É exatamente, faz a escolha pelo profissional, né? Então, até assim, é uma coisa que eu queria até que você falasse um pouco mais sobre o treinamento, né? A importância desse treinamento da equipe de comercial para que eles consigam, de fato, captar aquele paciente que é o ideal para a clínica. Sim. O que acontece? Hoje, quando eu fui começar a Time for Doc está fazendo 1 ano agora, né? E eu acredito muito no planejamento estratégico, né? O que é o planejamento estratégico? Diagnosticar o mercado médico como estava para o meu negócio, né? Eu preciso entender como que meu público está entregando aí, está conversando com o seu consumidor, com o seu paciente, o que ele está entregando, como que está essa experiência dentro da clínica. Eu fui fazer cliente oculto. Cliente oculto é o quê? Você liga para as clínicas, né? Eu liguei para a clínica de cirurgia plástica, dermatologia em grande peso, angiologistas, né? Tudo envolvendo essa área da estética. E ligando e mandando mensagem. Então, eu e a minha equipe, a gente fez todo esse trabalho e a gente tinha uma planilha onde a gente colocava categorias que deveriam ser preenchidas para gabaritar ou não o atendimento. Como, por exemplo, respondeu rápido, qual a forma de resposta, a resposta tem técnicas comerciais, consegue levar o paciente para o agendamento, consegue que o paciente... Nosso objetivo, eu falo que é o paciente não falar não.
Enquanto ele não fala não, a gente está ali até o agendamento. O nosso foco tem que ser o agendamento. Então, por exemplo, eu encontrava nas clínicas a pessoa pedindo da onde o paciente, aquela prospect ali, aquela pessoa que está conversando, tentando marcar uma consulta, né? Um possível paciente, perguntando de onde que ela encontrou eles. O objetivo ali não é saber de onde encontrou. O objetivo ali é agendar. Comercialmente, eu falando, primeiro você agenda a consulta, depois você pergunta outras coisas. Então, assim, tem muita gente que me fala, mas a gente é muito querida aqui, a gente é elogiada. Uma coisa é ser querida, outra coisa é ser querida e técnica. Sim. Você tem que pensar nas estratégias comerciais. O teu objetivo ali é ganhar dinheiro, sim. Lógico, você é médica, você não vai indicar nada que não seja, né? Não precisa nem falar isso, que não seja realmente indicado para o seu paciente, mas dentro daquilo que é indicado e que você vai vender, o objetivo de uma empresa é ter lucro e gerar mais faturamento. Então, eu tenho objetivos em cada etapa da jornada. E nesse atendimento, ninguém gabaritou no cliente oculto. Ninguém tirou nota 10 em Brasília. Nossa. E aí eu vi, primeira coisa que a gente tem que fazer é treinar a equipe. Treinar o atendimento, né? E aí, quando eu passei a entrar nas clínicas, eu percebi que não era só a secretária, era o todo, né? Então, nas clínicas de estética se usa muito a consultora comercial. E a gente tem que cuidar para não confundir consultora comercial com gestão comercial. Porque a maioria tem financeiro e tem a consultora comercial. Tá, mas cadê a área comercial? Que é diferente. A área comercial é composta por isso. Cada etapa que o cliente passa do processo comercial. Então, o atendimento no WhatsApp. Como que a consultora de bem-estar vai servir um café. Como, né? Que café vai ser esse? Né? Se a paciente me falou na primeira consulta, isso eu pesquisei tudo, me falou ali na primeira vinda à clínica que ela gosta de café sem açúcar, da próxima vez eu não tenho que perguntar. Se eu for perguntar alguma coisa, o médico ele tem que falar, a consultora de bem-estar ali que serve, enfim, copeira, como você quiser chamar, ela tem que falar para ele, olha, Lara, da última vez você quis um café sem açúcar, aceita novamente o mesmo cafezinho da mesma forma que da última vez? Isso não tem custo. Isso é uma planilha de Excel. Não, e você escutar isso, você já fica, nossa, a pessoa já me conhece, já sabe que eu gosto. Exatamente. Então, isso que chama hiperpersonalização. Então, a gente indo para um buraco ainda mais embaixo, vamos chamar assim, mais em cima mesmo, indo para outro nível, isso a gente traz a diferenciação. É você acolher. Pós-pandemia, eu percebi que o paciente, os clientes, o consumidor em geral, ele ficou ainda mais carente. Então, o acolhimento, ele é essencial. E acredite em mim, a maioria das clínicas não acolhe. E se acolhe, é de forma querida. Que, lógico, é maravilhoso. Mas não é só isso. Nós temos que ter estratégias comerciais, técnicas comerciais, que são isso. Cada momento eu tenho um objetivo. No WhatsApp, o meu objetivo principal é agendar a consulta. Antes de ficar falando qualquer coisa, é uma maneira correta de agendar a consulta e fazer que o paciente não fale não para aquele agendamento. Seja ele pedindo por convênio ou não, tudo tem uma maneira de converter e levar para o meu objetivo final, que é o agendamento, tá? Depois que chegou lá dentro, tem outro objetivo. A pessoa está ali, vai ser servida. A maneira que ela é servida, os gostos específicos que ela tem, tudo isso deve importar para ela criar mais um diferencial. Então, tudo conta, desde a essência lá da médica, até cada etapa, cada escada, degrau que ele sobe, está contando nesse diferencial e nessa jornada do paciente. Então, a gente pensa em tudo isso. Por isso que eu cuidei muito, e hoje vocês são o nosso parceiro principal, com a agência. Porque pensa o trabalho que dá a gente fazer toda essa reestruturação. E agora eu acho que fica mais claro ainda como o diagnóstico de uma pessoa de negócios, especialista na área comercial, é importante para a gente entender o que precisa ser aprimorado. Porque eu não estou ali para apontar dedo, eu estou ali para ajudar. Quando eu entro, eu falo que nós somos um time. A partir dali é nós. Sim. Entendeu? Não é eu sentado. Não, eu visto a camisa, eu fico muito amiga até da equipe. Eu tenho contato praticamente que diário, eu ou a minha equipe, né? Para estar ali, estar perto e fazer tudo isso, não funcionar um dia, uma semana. Funcionar meses, né? Tanto que o nosso acompanhamento é 6 meses ou anualmente, né? Então, eu queria que você me falasse mais dessa parte de quando a gente chega na clínica, esse diferencial
que eu tô colocando ali, você consegue transmitir isso nas redes sociais? Sim, é um dos nossos objetivos principais, né? É trazer para o digital o que acontece ali no presencial, dentro do consultório, da clínica. Então, é até mostrar um pouco dessa jornada, né? Como que Vocês mostram, legal. mostramos isso. Então, através de um conteúdo de vídeo, ou às vezes até um pouquinho ali do dia a dia, sabe? Da médica, do profissional da saúde. Então, é trazer para o digital o que acontece ali no dia a dia. Porque a gente não quer criar algo que não existe nas redes sociais. A gente quer trazer a humanização, que é o que as pessoas buscam hoje. Então, é a pessoa olhar ali e falar, nossa, que legal, que diferente, eu quero ir lá, quero conhecer, quero estar nesse lugar. Exato. Então, é isso que a gente tenta trazer, né, com a nossa equipe, tanto de videomaker quanto com o pessoal da estratégia também. A gente junta tudo isso, né, toda essa jornada que tem dentro da clínica para passar isso através de conteúdos. É legal porque o paciente ele consegue vivenciar um pouco do que vai ser quando ele estiver lá antes de chegar lá. Exatamente. Isso é muito importante, porque vai alinhando o que eu falei, as expectativas. Exato. E aí eu alinho, ele entende que quando ele chegar lá, ele vai ter esse tipo de atendimento. E isso já vai gerando valor. E esse valor vai muito além de preço, né? E o que eu vejo são muitas clínicas fazendo tudo isso, mas não transmitindo essa mensagem, essa informação, mostrando nas redes sociais, né, para o paciente, tanto nas redes sociais quanto nos atendimentos ali, toda essa dedicação que eles fazem. E, principalmente, toda essa jornada ser muito linda, muito bem estruturada, muito bem comunicada nas redes sociais, mas eu bato novamente na tecla. Não é ser só querida e acolhedora. É usar técnicas comerciais, entendendo que o seu paciente, ele está ali, a tua empresa está ali para faturar aquele paciente, se necessário, se for indicado para ele aquele possível tratamento, etc. Então, realmente é um negócio, né? E acontece muito, né? Às vezes a pessoa fala, ai, mas a minha atendente é tão especial, ela é tão querida, Isso. tão simpática, mas a gente sabe que não é só isso. 99% das vezes, assim. Então, às vezes, imagina, você vai lá, recebe o paciente, você é super querida com ele, mas você não converteu. E você indicou lá mais de 25 mil reais em tratamento que realmente ele precisava. E aí? Adiantou ser querida? Né? E tem vezes, Lara, que acontece da paciente chegar para a secretária, porque tudo isso a gente fica ali. Eu passo alguns dias dentro da clínica só observando, né? Para a gente poder diagnosticar de forma muito precisa, né? Porque eu levo muito a sério. É um negócio, como eu falo, né? Então, quando a gente chega ali, eu percebo que a paciente, muitas vezes, na recepção, ela já dá muita informação. Anotem, quem é médico tem que anotar. Faz uma planilha do Excel, gente. No sistema é muito melhor, mas se não quer fazer, é custo praticamente zero, porque é custo só de tempo ali da sua secretária, e ela tá ouvindo aquela pessoa, a secretária, ou o ideal mesmo é ter uma pessoa que fique fazendo essa recepção, né, lógico, mas se não tiver a sua secretária, aí, enfim, a pessoa responsável, para ouvir o que essa pessoa tá trazendo ali, de informação. E muitas vezes o que eu encontro, essa paciente chega ali e fala, porque eu quero fazer preenchimento, eu quero fazer botox, eu quero fazer isso. Quando ela sai da consulta da médica, ela sai às vezes só com botox. Então eu treino a secretária pra, deixa eu falar lá com a médica. Ela comentou. Algo aconteceu. Então, um treinamento que a gente faz dentro do treinamento comercial não é só a consultora comercial, a secretária, as enfermeiras, a gente treina, é também a médica. Hoje, um treinamento incrível que a gente tem mesmo dentro dessa gestão comercial, por isso que eu falo que é no mínimo 6 meses os nossos contratos, porque é uma construção, né? A gente vai modificar, aprimorar, vamos chamar assim, muita coisa, é a gente treinar o médico. Porque muitas vezes o médico joga essa responsabilidade para as atendentes, enfim, para a equipe, e eu entendo, não aprendeu isso na faculdade, tem 1 milhão de pacientes para atender, tem 1 milhão de coisas para ver, tem sua vida pessoal, faz parte. Zero julgamento e faz parte mesmo. Mesma coisa que eu for fazer um botox agora. Eu vou ficar doida, né? Uhum. Mas eu preciso ir atrás de como saber fazer se eu resolvesse ser médica agora. E a médica, eu falo isso, ela tem que saber vender. Por mais que ela tenha uma consultora comercial, é péssimo quando o paciente sai dali todo encantado e você não agendou o agendamento, não fez o próximo agendamento. Então, assim, o que eu oriento tem que sair de dentro da consulta com
o procedimento fechado. Eu não estou falando de passar o cartão. A consultora comercial tem que entrar na sala só para passar o cartão, para não deixar o paciente pensar em, opa, não vou falar mais sim, vou falar não. Então, para a médica, ela tem que falar, sim, eu quero, porque ela passou 1 hora naquela consulta, ela se encantou, ela tá ali, ó, o auge da emoção, que é a emoção que vem de um próximo podcast, a gente pode falar mais sobre isso, essa emoção que vende, né, aquele sentimento que vende, ela tá encantada, agora vai para uma salinha ali fechar com a minha consultora comercial. Então, isso é um assunto para um podcast inteiro, inclusive, né? Como a gente lidar com essa etapa da jornada. Mas como a gente está falando da jornada, eu estou falando disso. Então, um paciente ele tem que sair ali do consultório. Olha, então, eu sou a médica, por exemplo. Então, Lara, né? Nós vamos fazer o seu tratamento, nós vamos começar, esse é o teu cronograma, né, de tratamento. Nós vamos começar com o seu Botox, seu Ultraformer, na próxima semana, do dia 27/3, às 2 horas, confirmado. Ali o paciente fala um sim. Ele tá falando um sim, ele tá gerando não, né? Ele tá gerando um comprometimento. E é muito mais difícil você falar não pro médico. Por quê? Porque você construiu um relacionamento de 1 hora, 1 hora e meia ali com aquele médico. Então você fica constrangido em falar não, e outra, tua emoção, teus sentimentos estão lá em cima. Aquela hora é a hora da venda, né? Eu trabalhei um tempo, 2 anos, com neurociência do consumo. É marketing vendas baseado em ciência. Como que o consumidor toma a decisão de compra baseado em ciência? Os médicos adoram que eu fale mais sobre isso e eu quero trazer mais. Tem um podcast que dá para falar só disso, né? Com certeza. E é comprovado que é o nosso lado emocional que vende. Não é o nosso lado racional, né? Então, quando aquele paciente está dentro daquela consulta, ele tem que fazer um compromisso com o médico. No próximo dia 27/3, às 10 horas da manhã, eu vou vir aqui fazer o meu Ultraform, eu vou vir aqui fazer meu Botox, enfim, o que for indicado para aquele paciente. E aí o médico fala, a consultora comercial está vindo aqui só acertar os últimos detalhes com você. Então, aquele momento do trabalho da consultora não é convencer, a gente não convence ninguém, gente. Aquele momento é só ele não deixar falar não. Porque ele já falou assim. Para a pessoa que realmente ele teve, o que eu falei? Conexão, relacionamento, confiança, isso tudo faz parte da venda. E se ele sai ali daquele consultório e vai para uma outra sala, um outro ambiente, praticamente zero. É como se esfriasse, né? Esfria. Eu falo que venda é energia alta. Alta energia. Não pode deixar esfriar. Não, esfriou, esquece. Quantas vezes você fala, depois eu venho aqui, gostei dessa blusa, depois eu venho aqui na loja. Você não vai. E na hora você ficou até, leva ou não leva. A vendedora pode ter sido querida, mas ela não foi vendedora. Exatamente. Né? E eu acho que, assim, eu acredito que na área da medicina a gente tem que vender sem parecer que está vendendo. Né? Tratar o paciente como paciente. Né? Também a gente tem que cuidar muito dessas técnicas comerciais. Saber utilizar quais técnicas comerciais. Saber lidar com essa mulher. Enfim, a gente está falando de jornada, mas assim, se a gente for fazer um podcast da área comercial, acho que vai uns 5 podcasts aí só para falar sobre esses tratamentos de realmente que hoje a gente está falando, né? De qual é a jornada, como aprimorar essa jornada. Mas se entende quando a gente está falando do fechamento, como tem que ser muito bem estruturado. Eu acho que é isso, Amanda. A equipe precisa saber o que acontece dentro da clínica. Então, um treinamento, como você falou, não é treinar só a equipe de atendimento ou só um comercial, porque por trás daquela clínica tem uma equipe. E uma equipe, ela precisa estar em sintonia, né? Exato. Então, todo mundo precisa saber o que acontece ali dentro, quais são os objetivos. Eu falo, gente, às vezes, eu trabalho em clínicas que eu vejo, assim, às vezes um profissional ali dentro não sabe o que se passa ali, o que está acontecendo naquele mês, se a gente está rodando alguma campanha. Então, por isso a importância, né, de ter essa comunicação com a equipe, de ter um treinamento frequente, porque é uma sintonia. Então, todo mundo precisa estar ali interligado. É o time, né? Eu falo que tudo está integrado. Você olhar, o primeiro passo para você olhar como uma empresa para sua clínica é você entender que empresas têm áreas que têm que estar integradas e andando junto. É uma orquestra, né? Tudo tem que funcionar junto, andar junto, senão você vai se queimando, né? Não adianta eu falo assim, a médica, ela não deixa de pagar as pessoas, né? Pelo menos não deveria, né? Mas não deixa de pagar a sua equipe. Mas deixa de fazer uma gestão comercial. Exato. Entende?
Então, assim, quando você fala da questão do treinamento interno, eu falo que dentro da gestão comercial, desses meses todos, esse acompanhamento mesmo, é alinhar com o marketing. A gente trabalha muito juntas, né, Lara? Então, o marketing eu chegar para você e falar, uma estratégia, Lara. Eu pergunto lá para o financeiro, qual é o lucro, qual a unidade de negócio, entenda a unidade de negócio como Nutraform, é uma unidade, Botox, enfim, são unidades de negócio. Qual dá mais lucro? Peço lá para o administrativo financeiro. Essa aqui o lucro líquido é maior. Eu chego para você e falo, então, Lara, eu vou fazer a campanha X, porque eu quero divulgar esse aqui que traz mais dinheiro. Então, essa semana no Instagram, a gente vai falar de Ultraform. E é isso. Estratégia de comunicação. Estratégia de comunicação. Então, é o financeiro, o comercial e o marketing andando juntos. Isso é uma empresa. Isso é um negócio de verdade. E isso dá tempo para a médica. Com certeza. Né? Precisa estar interligado. Eu falo assim, a importância, né, de trabalhar dentro dessa área da saúde é você optar por empresas que saibam trabalhar em sintonia. Então, por isso que a gente tem esse diferencial mesmo, né? Porque o marketing precisa estar ligado com a consultora, precisa estar ligado com o financeiro, porque senão nada funciona. Exato, que não adianta você ir lá, o que acontece que eu vejo muito hoje, e aí você me fala se realmente é isso. Você ir lá e divulga, vocês como agência, um protocolo, né? Isso acontece muito, protocolo carnaval. Aí, quando entra em contato com a clínica, a atendente não sabe o que é aquilo. Olha, eu falo assim, dentro do nosso processo comercial, por isso eu sempre sugiro o fechamento do plano anual. Por quê? Porque nós temos que treinar até um manobrista, ele tem que saber o que é um Botox. Para que é o Botox? Quais são os benefícios e as vantagens de fazer um Botox? E de todos os procedimentos, todo mundo está envolvido na jornada, é uma orquestra, é uma sintonia. Então a gente precisa treinar isso, porque imagina, quando chega, entra em contato, e a pessoa não sabe o que é aquele protocolo, fica com cara de venda pura, de falta de comunicação, de empresa que não está funcionando direito. Então a gente precisa treinar essa equipe constantemente. Então por isso que eu falo que é um acompanhamento. Porque toda hora a gente está lançando um protocolo novo, um produto novo, um tratamento novo, e eu preciso estar treinando a equipe constantemente, né? Então, o que se faz hoje? Faz marketing constantemente. E aí a equipe não dá tempo da médica treinar, não dá. E a consultora comercial, ela é consultora, é diferente de uma gerente comercial, de uma gestora comercial, que é responsável para que tudo isso converse, tanto com a área financeira, quanto com marketing, né? E eu imagino assim, Amanda, é isso que você falou. Por exemplo, muitas pessoas falam, vamos fazer uma construção por 3 meses. A gente sabe que é difícil fazer uma construção e ter um resultado rápido em 3 meses. A gente precisa de um período ali, né, para se organizar. Sim. E principalmente, assim, que eu vejo muito, né, as clínicas, às vezes chega alguma cliente, porque eu tava com uma agência antiga e a gente não se reunia. Eu falei, mas como assim? Você não sabia quanto você estava investindo? Você não sabia o que estava te trazendo retorno? Isso é ótimo. Gente, não existe isso de você não ter uma reunião, eu falo assim, se possível até semanal. Muito próxima, né? Ser próxima, precisa estar próxima do cliente. Você precisa saber o que acontece ali dentro. E não só isso, eu preciso estar alinhada com o financeiro, eu preciso estar alinhada com uma consultora. Então, por isso que eu falo a importância das reuniões. Gente, não tem isso de, quando der a gente se reúne, tô sem tempo. É um momento que a gente tem ali para juntar a equipe, o time, e poder ver o que a gente precisa aperfeiçoar, comunicar, olha, estamos lançando essa campanha, estamos lançando essa novidade. Então, precisa ter esse alinhamento. Eu falo, gente, não tem como você não reunir frequentemente. Eu vejo vocês assim, minha opinião como consultora de negócios, como uma assessoria, além de uma agência de marketing. Porque uma coisa que me encantou, e eu não te falei sobre isso, mas me encantou no seu trabalho, que essa minha cliente que te indicou, uma vez ela falou que recebeu um comentário que ela não gostou nas redes sociais. Que eu falei, mas como que você respondeu isso? Eu falei com a Lara, eu falei com a minha agência, e ela me ajudou a responder esse comentário de uma maneira educada, né, de forma mais técnica, que mantesse a minha autoridade. Eu falei, nossa, isso é sensacional, isso é uma assessoria, você deu uma assessoria para ela. Né? Totalmente diferente de fazer os posts do mês, porque todo mundo tá fazendo, eu quero fazer. Então, isso que a gente chama de estratégia, assessoria, você tem uma pessoa que acompanha, a gente acredita muito nisso, né? E o nome Up, né, vem disso, assim, além da gente estar querendo elevar aquela marca, a gente quer estar próximo.
A gente não tá ali fazendo um trabalho de, só estamos entregando aqui os resultados e é isso. Não, a gente cria uma relação com o nosso cliente também, porque a marca dele, eu até brinco com eles, eu falo, o seu sucesso é o nosso sucesso. Então, eu tenho essa proximidade, a gente realmente busca, né, a melhor forma de auxiliar, às vezes, na resposta de um comentário que não foi muito legal, ou às vezes o cliente não teve uma experiência legal, então a gente, né, tenta contornar a situação, né, conversando com um time de comercial. Então, a gente tem essa relação próxima porque eu acho que isso é o fundamental quando a gente fala de marketing e quando a gente quer trazer novos pacientes. A gente precisa estar alinhado ali com o dono da clínica, com o profissional, para ele entender o nosso trabalho e para a gente entender as expectativas dele também. Perfeito. Eu vejo assim que se eu fosse falar para um médico, isso eu vou te perguntar. Se você fosse falar para um médico algo que não pode faltar no marketing dele, o que você falaria para ele? Então, no marketing, é o que eu falei, assim, eu acho que o fundamental é você ser você. Então, eu vejo as pessoas falam, mas fulaninha tá fazendo assim. Tá bom, mas ela é outra área, ela é uma outra profissional. A gente não tem que viver nisso de ficar copiando o que os outros estão fazendo. Perfeito. Então, o que o profissional precisa ter para ser um diferencial no marketing dele é primeiro se reconhecer na especialidade dele, no que ele faz, identificar nele quais são os diferenciais que ele tem. Tá. Que eu acho que isso é até difícil da pessoa conseguir identificar. Isso eu faço no branding brilhantemente. Então, acho que o diferencial começa por aí. Né? Então, ter a noção do que ele é e ele também começar a investir nas redes sociais. É o fundamental. É o que a gente precisa. E investir com um diferencial, com uma assessoria, com uma pessoa que economiza o quê? Que a Time busca também. Time for Doc. Eu mesma estava falando para minha equipe essa semana. Estou começando cada vez mais a expandir, criar equipe e delegar. E eu vejo vocês como um braço da minha equipe, né? Porque vocês que produziram, né? Tudo isso aqui estão produzindo, estão comigo nessa. E eu fiz questão, até para as pessoas entenderem quem está por trás de toda a construção do meu negócio junto comigo, né? E o que eu entendo, que eu falei para minha equipe foi, olha, como eu economizei tempo e fui mais assertiva nessas 2 últimas semanas em relação ao que eu queria para o meu podcast. Pro nosso, né? Da Time for Doc. Né? Eu falo meu porque eu tô aqui falando, né? Mas é nosso, da minha equipe, é nosso. Então, assim, e de todos os médicos junto com a gente, eu quero formar realmente uma comunidade de trazer essa qualidade pro atendimento do paciente, pro médico e realmente mostrar para ele um caminho que mostre o passo a passo, um plano de ação, né? Porque eles estão no ponto A e eles querem ir pro ponto B. E não sabem o caminho. Eu costumo dar o exemplo. Se eu quero ir para Minas Gerais sem GPS, eu posso parar lá no Mato Grosso e um dia chegar em Minas. Eu vou gastar mais tempo, mais dinheiro, mais recurso, mais energia, tudo mais. E o que eu vejo é isso hoje. As médicas, as clínicas gastando mais tempo, mais dinheiro, mais energia para talvez conseguir ter fôlego e condições, né, recursos para chegar até lá. Até o objetivo. Então, eu vejo que tanto agência quanto consultora, né, ou consultor, a gente mostra o caminho, a gente é o GPS. Exato. Né? A gente é o GPS. E tem como ser um GPS estratégico, eu digo, entendendo qual é a essência daquela médica, quem que é ela, que eu falo, né, por que fez medicina, por que você tá onde você tá. Eu ajudo, inclusive, elas falam, né, que eu ajudo até a entender, poxa, será que eu quero expandir, ou quero ter essa clínica só, ou quero virar uma clínica no Brasil inteiro? Até isso eu ajudo a traçar um plano de ação mesmo que faça uma linha reta entre o ponto A para o ponto B, que hoje é uma linha totalmente, vai estar lá no Mato Grosso para chegar em Minas, entendeu? Então, eu vejo isso, a agência também. Então, a construção de marca nas redes sociais é muito isso. Você pode demorar 3 anos ou você pode demorar 1 ano, porque é uma construção, tem um tempo para isso, né? E eu vejo que a agência, ela consegue encurtar, lógico, uma agência estratégica, que faz uma assessoria, que joga junto, que tá próxima, né? O que você vê em relação a isso? Você também acha que funciona assim? Eu acho que a clínica e consultório que tem um bom marketing, então uma boa equipe de marketing, uma boa equipe de consultoria ali, né, para o comercial, para a gestão em si, e o financeiro, tem tudo. Então, assim, é o principal se você pensa em crescimento e expansão. Você precisa ter esses 3 pilares. Eu falo que são os 3 pilares. Eu vejo na prática, quem se diferencia, quem está crescendo, quem está faturando, aumentando o faturamento, assim, drasticamente todo mês, são os médicos em geral, que têm esses 3 pilares desenvolvidos.
A maioria tem um ou outro. A maioria tem um marketing que não está desenvolvido. É um marketing, né, para dizer que tem. Aí, o outro, comercial, não existe. Não existe. Assim, aquele tapa que pessoa financeira ou administrativo tenta dar um jeito, coloca mais um comercial. Então, só aí, e o comercial é o que traz dinheiro, né? O comercial que converte. Sem ele, tua empresa morre. E hoje, o principal pilar do negócio está morrendo. Está morto, na verdade, nas clínicas, né? Então, e o financeiro? O financeiro, realmente, ele ajuda a gente a ter verba para fazer tudo isso que a gente quer. E eu vejo na prática, semana que vem, em Té, a gente vai estar aí com o consultor Luciano, consultor financeiro, né? Que você também trabalha com ele, né? E gosta bastante. Então, eu convidei ele para vir aqui, porque ele tem experiências como clínicas que não passaram a faturar R$1 a mais, mas as médicas estão ganhando muito mais. Só pela organização financeira, né? O planejamento financeiro dentro da clínica. Então, esse trabalho muito junto, né? Luciano, quanto que eu tenho ali de verba para fazer meu marketing, para fazer, né, minha mudança na jornada do paciente? Então, tá tudo muito estruturado, não gastar sem indicadores. Então, para a gente finalizar e né, o nosso podcast, eu queria trazer isso que é tão importante em 2024, a gente falar de indicadores, né? Indicadores de NPS, como fazer, entender o comercial para a gente fidelizar esse paciente através de indicadores de NPS, que é o quê? Satisfação do paciente, né? A satisfação, quanto esse paciente ficou satisfeito ou não, para aí eu falar de fidelização. Sim. E como você faz esse trabalho, assim, nas clínicas? Para você auxiliar? Eu acredito que você faz algo bem inicial, porque eu vejo que os profissionais têm dificuldade de entender, né? O que são esses indicadores, não entendem a importância. Então, eu acho que você explica isso bem direitinho, né? O que acontece? Eu sou administradora de formação, né? E sou formada em uma das maiores faculdades do Brasil, na Federal do Paraná. E eu ouvia de um professor super renomado lá dentro, e isso eu levei para minha vida, foi tudo que não se mede, não se gerencia. Tudo que não se mede, não se gerencia. Então, hoje, nós temos, ao contrário de 10, 15 anos atrás, quando eu me formei, nós temos dados. E esses dados têm que se transformar em informação. Falando na prática, dentro da clínica, todas as etapas do paciente me geram indicadores, uma métrica. Uma delas é o NPS, né? Satisfação. Mas, por exemplo, eu meço dentro da clínica, no WhatsApp da clínica, quantos dos pacientes que estão chegando estão convertendo no WhatsApp. Né? Eu sei que vocês também se importam com isso. Né? Daquela conversão, quanto tempo de resposta? Daquela pessoa que agendou, quanto de comparecimento, percentualmente falando? Então, de 100 pessoas que entraram em contato, 50 agendaram. Das 50 que agendaram, quantas compareceram? 30%. E assim a gente vai entendendo os percentuais de melhoria que a gente tem que fazer ali dentro, que a gente tem que correr atrás. Então, se 100 pessoas entraram em contato esse mês que vem a meta é 120. Se de 100, 50 agendaram, a meta tem que ir para 60 mês que vem. Se de 50 desse mês, 20 compareceram, o próximo mês eu quero que compareça 40. Tem que ter meta, né? É meta. Só que essa meta, e só você jogar a meta para a tua equipe, sem treinar e acompanhar, só vai frustrar a equipe. Porque a equipe você não está mudando nada. Se você não fizer diferente, não vai ter mudança, não vai ter melhoria. Aquilo que todo mundo já ouviu falar da vida pessoal, isso vai para dentro da empresa. Se eu não mudo, se eu não corro atrás de fazer diferente, nada muda. Essa frase, se eu não corro atrás de fazer diferente, nada muda. Entende? É que nem que quer fazer dieta e não faz por onde. Eu quero faturar, a médica quer faturar mais na clínica dela, mas ela tem que entender que ela tem que treinar a equipe dela. Não adianta só não adianta só definir meta e jogar lá. Vai frustrar, porque a equipe não vai alcançar, você vai ficar frustrada, a equipe vai ficar frustrada, vai desanimar. Olha, eu vou te falar, não aconteceu só uma vez. Aconteceu outras vezes. Eu chegar nas clínicas e as atendentes estarem assim, todo mundo a ponto de sair. Perdidas, né, também. Perdidas, né? E é um assunto também para a gente falar mais de processos comerciais. Muito importante. Então, não é só assim, eu vou lá e treino jogos. Não, a gente tem que ter processo. Para expandir tem que ter processo. Para entrar uma nova equipe, a gente tem que ter processo. Porque já tem um manual certinho de como o mínimo
de tarefas e atividades essenciais que você tem que realizar para aquela jornada acontecer, para aquela boa experiência acontecer e para aquela conversão, não vamos esquecer disso, que é o principal, acontecer. Não adianta você ter uma xícara da Tânia Bulhões, mas a sua secretária não atender bem de forma realmente que seja profissional, não querida, lembra? Querida, mas também técnica comercialmente, pensando no faturamento do negócio, né? Então, realmente, assim, hoje o que eu vejo é, eu controlo 7 indicadores dentro das clínicas, né? E esses 7 indicadores, você precisa de uma consultora, primeiro para definir, depois para acompanhar, e daí treinar, estimular a equipe, motivar a equipe. Eu falo que a gente não treina a equipe, não treinou a equipe, a gente treina constantemente. Ninguém treinou a equipe, a gente treina constantemente. Não existe um treinamento que é... Não, assim, as pessoas, elas são voláteis, as pessoas, elas mudam, elas não são constantes. Cada dia a gente está de um jeito, cada dia a gente tem uma questão na nossa vida pessoal. Então precisa ter alguém perto, precisa ter alguém ali próximo, junto, fazendo a gestão daquela equipe, daquela jornada, daqueles fechamentos ou não. E isso tudo me gera indicadores, porque eu consigo chegar para a médica e falar, olha, essas mudanças que nós realizamos nesse mês, esses últimos meses, eles melhoraram em 5, 10, 15, 20% o nosso fechamento, o nosso faturamento. Eles melhoraram em 20% o número de agendamentos. Eles melhoraram em 30% o comparecimento de agendamento. Eu fiz agora esses dias consultoria numa clínica, os atendimentos, e fiz o treinamento da equipe e tudo mais. E a secretária que mexe no WhatsApp, ela falou para mim, ela falou, Amanda, os pacientes não estão falando não para agendamento e estão comparecendo. E eu coloquei ali o quê? Técnicas comerciais. E elas falam, nossa, nem parece que tem técnica comercial, eu entendo porque você me falou. E funciona muito, funciona, gente. Então, assim, é a mesma coisa que você ir no médico bom, você tem um consultor bom, você tem uma agência boa, isso faz toda a diferença na prática, né? Toda a diferença. Toda a diferença, porque a gente vai dar o melhor diagnóstico, o melhor tratamento. O tratamento é resolver aquilo ali, e na causa do problema. Então, e a médica, ela ficar realmente, cuidar dos pacientes dela e deixar para profissionais, né? Que nem eu agora, porque eu mexo com a área da estética, eu vou fazer meu botox aqui, eu vou fazer meu preenchimento, pode deixar que eu dou um jeito. Não existe isso, né? Eu preciso de uma especialista. Quando eu preciso disso, eu vou numa especialista. E a mesma coisa quando nós falamos de negócios, né? As médicas atendem os pacientes e nós cuidamos, você, nós, todos nós, da área de negócio, cuidamos da clínica, do negócio da médica. Passe para um especialista, é o que você falou. Os 3 pilares, né, Lara? Você poderia repetir os 3 pilares essenciais para uma clínica? São os 3 pilares essenciais para a clínica. Eu falo, se você tem esses 3 pilares, você tem tudo. Que é o comercial, né? A consultoria ali, a gestão em si, que é onde você entra também. Perfeito. O financeiro e o marketing. E são pessoas que têm que ser especializadas. Assim, não... tudo bem, você pode encontrar um financeiro muito bom, mas aquele financeiro tem conhecimento do que é a área da saúde? Ele sabe como trabalhar ali dentro? A gente sabe que é uma área muito diferente, né? Quando se trata de médicos, principalmente estética, a gente sabe que tem muitas coisas ali que o profissional precisa ter esse conhecimento, precisa saber com o que ele está lidando. Então, esses 3 pilares são fundamentais e é batata, eu falo. É uma clínica de sucesso, que é ter um bom marketing. É para outro patamar, né? Outro patamar. E eu vejo assim, fatura mais, a médica recebe mais no bolso dela, o lucro líquido ele aumenta bastante e ela passa a ter mais tempo de vida. Então, que é um sonho. Eu raramente, assim, principalmente com clínicas médicas, porque eu já trabalhei muito com mulheres, negócio de mulheres empreendedoras, mais 200 foram atendidas, mas em médicos, eu nunca vi o valor de um consultor, o investimento que você faz no consultor, seja ele de qualquer área, um bom consultor, não se pagar. Porque o que você vai faturar mais? O que você vai ter de mais tempo na tua vida? O que você vai tirar de dor de cabeça ali? Ter alguém que lida com a tua equipe toda. Se paga. Sim. E eu tô falando até, primeiro lugar, primeiro ponto, financeiramente. Eu nunca vi uma cliente falar que não se pagou. Porque ela passa a faturar mais. É uma equipe especializada. É a mesma coisa de eu ir fazer um botox, um recém-formado, que não tem especialização ou residência em dermatologia. E outra coisa é num médico que tá lá há 20 anos estudando, né, no mercado da medicina, 15, 20 anos. Então, é completamente diferente o especialista de uma pessoa, às vezes até nem a faculdade de medicina tem, vou colocar como exemplo, né? No caso, é a médica fazendo um papel de gestão que ela não tem informação nenhuma para isso. Tem conhecimento. E o achômetro você gasta dinheiro, tempo,
recurso, dor de cabeça, né, desgaste, saúde mental. E isso impacta o quê? No atendimento dos pacientes. Com certeza. Né? E esse atendimento, então, como resolver isso? Através de uma consultoria especializada. Com certeza, que só faz isso da vida. né? É o que eu falo, não pode abraçar o mundo com as pernas. Então, você precisa ter uma equipe por trás disso. Sim. Assim como você vai ter ali uma atendente, você vai ter, às vezes, uma auxiliar que vai te ajudar. Então, você precisa ter outras pessoas também na parte de comercial, na parte que vai treinar a sua equipe para saber como lidar com aquele paciente, na parte do financeiro, no marketing. Então, a gente precisa ter pessoas especializadas em cada ponto. E quando a gente fala de especialista, eu acho bem importante, até vou cutucar aqui um calcanhar de Aquiles das clínicas, que é você colocar uma pessoa no administrativo, na gestão de tudo isso, né, gestão da tua vida ali, porque a tua empresa, você passa mais tempo na clínica do que com os seus filhos, normalmente. Então, você colocar a gestão da sua empresa na mão, né, no administrativo geral, mas você colocar a gestão da sua empresa na mão de uma pessoa, muitas vezes seu parente, não tem problema nisso, mas ele tem outro emprego e seu segundo emprego é fazer a gestão ali com a tua equipe, a gestão administrativa, a compra de materiais. Gente, é muita coisa. É muita coisa. E aí, o que eu me deparo? 100% das vezes, Lara, que eu me deparo aí com isso, assim... a pessoa tá fazendo um trabalho, mas é completamente diferente de você ter uma pessoa financeira, você ter uma pessoa comercial, você ter uma pessoa de marketing, porque é humanamente impossível a pessoa ter 2 trabalhos, fazer uma gestão de um negócio e e ter o teu trabalho próprio. A energia dela não vai ser a mesma. Exatamente. E ela não é especialista, muitas vezes, naquilo, né? Em gestão de clínicas médicas. Então, o que se faz, o que eu vejo muito, e é o que eu falei, eu não estou aqui para apontar o dedo de forma alguma, é tudo aprimorar e dar a sugestão de as pessoas pensarem e olharem como um negócio, como uma empresa, como algo, sabe, realmente que aquilo ali é para crescer, para expandir, ou pelo menos, se não quer crescer, ter um lucro grande, né, para você poder viajar com seus filhos, poder curtir a sua vida, poder ir para uma casa melhor, realizar os seus sonhos, né? E se você pega toda a gestão de tudo isso aí, que é o seu negócio, você passa mais tempo ali do que com a sua família, muitas vezes, e você dá para uma pessoa que não tem tempo, muitas vezes, a maioria das vezes, não é especialista naquilo, não vive aquilo diariamente, quase que 24 horas por dia, porque eu vou dormindo pensando nisso, pode ser um erro fatal para o seu negócio. E o que eu vejo muito acontecer, Lara, e aí eu acho que você deve ver também, é muita gente que está com um faturamento legal, cresceu por 5, 6 anos, cresceu legal, está com faturamento legal, vou expandir. E aí expande com o administrativo que não é especialista. Aí sabe o que acontece, Lara? Passa a faturar, médicos, cuidem disso, eu falo para eles, cuidem. Continua faturando a mesma coisa, só que com um custo operacional muito maior. Nossa, sim, acontece demais. Acontece demais. Então, se você, é o que eu falei, se você não buscar pela mudança, não fazer nada diferente, você não muda. Você vai para uma clínica maior, né? Eu falo para o médico, falo, olha, vocês vão para uma clínica maior e vão continuar faturando a mesma coisa. E outra, clínica que não está crescendo, está morrendo. Né? Sim, e isso pode doer, mas assim, Amanda, você tá falando algo que acontece demais e as pessoas não falam. Os médicos não vão gostar de ouvir isso que eu tô falando. Mas é o que um papel de um consultor faz. Uma consultora, ela é responsável por falar o que desculpa. A consultora, ela é responsável por falar o que o médico precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Né? Eu falo que se vocês querem ouvir só o que vocês querem, assim, que eu passe a mão na cabeça de vocês, nem me contrata. Sim. Mas entendendo que nós somos um time, nós estamos aqui para apontar dedo, nós estamos aqui para construir juntos. Que é o que você falou. A vitória deles é minha vitória. O crescimento deles é o meu crescimento. O faturamento maior deles é eu ganhar junto. Faz meu trabalho, faz toda essa minha entrega, esse meu envolvimento, vale a pena. Então, é isso que eu falo, assim, realmente, só de eu trazer esse insight de, olha, cuidado, para ir para uma clínica maior, se a gente não fizer essa alteração, você só vai passar a faturar o mesmo e ter um custo operacional maior.
E a importância de ter... Então, esse é um planejamento que você tem que fazer. Não abra uma clínica. O médico não deve abrir uma clínica, Lara. Sério mesmo. Falando assim, pode ser Amanda, pode ser qualquer outro consultor especializado. Mas, assim, não abre uma clínica sem fazer um business plan. Sem fazer um plano de negócio estruturado. E esse business plan, ele é tão importante que ele se paga. Isso é uma certeza absoluta. Porque ele vai ajudar você a economizar tempo, dinheiro. Porque os erros que vão cometer, olha, eu conheço médicos que mudaram 3 vezes de clínica no mesmo ano. Por falta de um business plan. Caramba. Olha o custo, a dor de cabeça. Então, assim, fazer um plano de negócio para a clínica que está abrindo ou em expansão é essencial. Eu digo que vai definir se você vai sobreviver ou não. Olha só. E sobreviver, eu digo, sobreviver com muito fôlego, com muito oxigênio. Ou vai ficar lá com a cabecinha tentando respirar dia a dia. E mais, Lara, sem um plano de negócio, você vai no cego. Você vai no achômetro. E isso pode te custar muito dinheiro, dor de cabeça, tempo. Então, assim, não vale a pena. Porque o que eu escuto às vezes, não, a meu administrativo e a minha arquiteta vão fazer minha nova clínica. Que perigo! Né? Tem casos de clínicas que até fecham, chegam a fechar. Exatamente. Acham que vão conseguir expandir. Eu ouvi de médicas já que expandiram, que eu conheci depois de expandir. O que eu fiz da minha vida? Eu tava tão bem lá na outra pequena. Eu falei, é porque você não pensou em da onde que você vai tirar esse faturamento a mais. O faturamento, ele tem que ser aberto. Todas as metas que a gente define para equipe, elas são baseadas nas unidades de negócio, da onde que vai vir cada faturamento para somar aquele faturamento final que eu quero no final do mês. E isso eu divido diariamente, de forma estratégica, até porque a segunda eu faturo diferente de sexta. Sim. Gente, isso uma pessoa que não tá lá na tua clínica, olhando só para ela, é difícil ter tempo para fazer isso, ter esse olhar estratégico. Então, hoje a gente acredita que era isso, tá? Foi um prazer enorme, acredito não, era isso. Foi um prazer enorme te receber. A gente dá abertura aí pro nosso podcast, nosso Time Forecast, que o objetivo aqui é trazer informação realmente de negócios, né, para os médicos crescerem, terem mais tempo para a vida deles, pessoal, para atender seus pacientes, estruturando seu negócio de forma empresarial, estruturando seu negócio de forma realmente com uma visão de negócios, né? Que entendendo que o negócio tem que dar lucro, que ele está ali, é um trabalho, e que a ajuda de profissionais especializados nessa gestão, seja ela a área que for dentro da clínica dele, realmente vai fazer toda a diferença, visto que é muito diferente você fazer um botox com um especialista e fazer um botox com uma pessoa recém-formada, né? Ou até mesmo fazer um botox no cego, você nem sabe direito o que você está fazendo. Então, é essa comparação que a gente tem que fazer, e eu espero que os médicos tenham gostado, que você... Obrigada por estar aqui comigo. Foi ótimo, foi muito bom poder falar, né, para esses profissionais que eles precisam de fato ter ali como base, né, para poder crescerem. E é um prazer enorme estar aqui, espero poder voltar mais vezes. Obrigada, Lara. Gente, por hoje é só, ficamos por aqui. Obrigada pela presença, curte, aperte o sininho e até a próxima.